Ele carregava uma missão pesada, mas acabou se tornando o pirata mais insano de todos, avançando sozinho do mundo mortal até o topo do mundo, rompendo as correntes do passado como uma besta selvagem libertada. Sob seu comando, incontáveis criminosos se reuniram e, com um único gesto seu, todo o mar era abalado. Ele usou a destruição mais ardente para fazer até mesmo os deuses intocáveis tremerem. Mesmo após sua queda, o eco de seus feitos não pôde ser apagado, sacudindo todo o mundo. Rox de Sebek, ou talvez devêssemos chamá-lo de David de Sebek, tinha um sonho ainda não realizado. Olá a todos, bem-vindos ao Hello Animes. Hoje vamos relembrar a história de Rox neste vídeo. Cerca de 56 anos atrás, quando vários reis se reuniram na sagrada terra de Mary Geoise para uma reunião mundial extremamente importante, ocorreu um chocante caso de sequestro. Um homem louco vestindo preto rompeu a guarda fortemente armada, atacou e sequestrou 5 reis. Isso mergulhou a sagrada terra no caos. Esse homem era Rox de Sebek. Mas seu alvo não eram os reis. Ele apenas usou a confusão para invadir a parte mais profunda da sagrada terra, o Quarto das Flores, onde encontrou aquela pessoa do destino. Foi um evento sem precedentes. Rox se autoproclamava um devoto de Davy Jones, o que fez até mesmo Imo olhar para ele algumas vezes. Mas Rox não agiu mais do que isso. Talvez soubesse que não tinha como ir além. Enfrentar alguém que tinha um profundo e pesado laço histórico com o clã Davy ainda era cedo demais. A distância entre ambos parecia ser a de um mundo inteiro. Mas Rox não desistiu. Para ele, desde o início, aquele encontro tinha sido apenas uma declaração. Davy retornará. Eu voltarei aqui. Rox então iniciou seu caminho de fuga, derrotando no trajeto até mesmo um almirante da marinha da época. Ao escapar de Pangaea, acabou trombando com o rei dos gigantes, Harold, que também estava causando caos em Mary Geoise. Devido às ações de Rox, Harold havia sido confundido como o autor do ataque aos reis estava sendo perseguido. Os dois, repletos de fúria reprimida, começaram a lutar sem dizer uma única palavra. Com o choque de suas hakes, todas as silhuetas num raio de 5 quilômetros desapareceram instantaneamente. A luta fez com que os dois desconhecidos até então acabassem trocando seus nomes e respeito. Comparado ao inexperiente Harold, Rox parecia muito mais calejado. Como sobrevivente desse mundo sombrio, ele ensinou Harold a acertar seu próximo golpe diretamente no local onde moram os Tenryubito. Juntos, arrasaram a área e escaparam com sucesso. Depois, Rox mostrou a Harold a direção de Elbaf e combinou que se reencontrariam no futuro. Os dois pularam do Red Line e seguiram cada um sua própria aventura lendária. Pouco tempo depois, o almirante derrotado por Rox morreu após não resistir aos ferimentos. Naquele dia, por seus inúmeros crimes, Rox imediatamente se tornou um criminoso extremamente procurado. Esse foi seu primeiro grande impacto no mundo. E assim, o plano de Rox começou de forma explosiva. Alguns dias depois, Rox atacou um navio que transportava grandes quantias de tributo celestial para Mary Geoise, chegando até a destruir o gigantesco Portão da Justiça antes de fugir. Esses tesouros se tornaram o capital inicial de sua vida pirata, dando início a ambições ainda maiores. O mundo acreditava que todas essas ações críticas eram direcionadas ao governo mundial. Mas, inesperadamente, Rox voltou sua atenção também para navios piratas. Como devoto de Davy Jones, ele também herdou o jogo David Bay Fight, onde piratas disputavam companheiros e bandeiras em vários desafios. A força de Rox logo se destacou nessas competições, atraindo membros excepcionais para seu grupo. Newgate, Shiki, Stussy, o chefe Marlon, Wang Ji, John e muitos outros. Eles vinham de mares diferentes, com origens diferentes, unidos apenas por interesses, algo que também criava grandes riscos internos. Mas Rox não se importava. Acreditava que seu objetivo tinha um poder irresistível sobre todos eles. Na época, eles ainda não tinham bandeira. Eram apenas um aglomerado de malfeitores. Cerca de 48 anos atrás, Rox e seu grupo chegaram ao país dos gigantes, Elbaf. Depois invadiram o submundo, derrubaram montanhas inteiras, e quando estavam frustrados por não encontrar a entrada da ilha, encontraram o conspirador Loki. A arrogância e ousadia de Rox estavam à mostra. Ele levantou 2 dedos e exigiu 2 respostas de Loki. Esta é a terra dos gigantes, Elbaf, certo? Harold está aqui, certo? Ele nem dava chance para Loki negar, mas acabou desapontado. Harold não estava no país naquele momento. Mas, com a esperteza típica dos piratas Rox, um plano genial surgiu imediatamente. Se o filho se machucar,
Harold voltará, não é? Hallard certamente voltaria. Rox então mostrou sua técnica de espada única, pesada como um martelo, poderosa como um canhão, capaz de explodir tudo ao redor. Ele deu apenas uma lição leve em Loki, mas o forte príncipe gigante caiu imediatamente. Dessa vez, a família real dos gigantes não teve escolha a não ser chamar Hallard de volta. No fundo de toda essa situação, também estava escondido o lado mais sensível de Rox. Ele entendia melhor do que ninguém o que a segurança de um filho significa para um pai. E não deu outra. Ao saber que Loki havia se ferido, Hallard voltou às pressas para Elbaf. O pequeno Loki até ficou secretamente feliz com isso. Rox, satisfeito, finalmente reencontrou seu velho amigo e logo o convidou para entrar em seu navio. Ele sabia que os sonhos de Hallard jamais se realizariam dentro do governo mundial. Se Hallard não queria ser controlado, unir forças com ele era o único caminho certo. No plano de Rox, Hallard era a peça que faltava. Porém, Hallard não pensava assim. Apesar de tratar Rox como amigo e receber toda a tripulação com um grande banquete, suas visões eram completamente opostas. Como rei, ele jamais poderia se unir a criminosos. Hallard ainda avisou o grupo. Seguir Rox significa acabar morto, cedo ou tarde. Chique e os outros riram. Eles sempre foram independentes. Mesmo que Rox morresse, nada mudaria para eles. A rachadura naquele grupo existia desde o começo. Mas seja com um grupo desunido ou com repetidas rejeições, nada abalava Rox. Ele sempre parecia saber exatamente para onde estava indo. Seu próximo plano era tomar a Ilha da Colmeia, o reduto dos criminosos. Primeiro usaria isso para chantagear o governo mundial. Depois, dominaria a ilha e todos os criminosos, tornando tudo propriedade sua. Ele governaria completamente a Ilha da Colmeia, criaria ali um paraíso dos piratas, e essa ilha se tornaria o prólogo de sua vida. A partir desse ponto, ele destruiria a marinha, arrasaria o santuário sagrado e, no fim, se tornaria o rei do mundo. Diante de Hallard, Rox não escondia nenhuma parte de sua ambição. Não existe poder eterno neste mundo. Venha comigo, Hallard. Se nós dois unirmos forças, seremos invencíveis. Mesmo após esse discurso grandioso, Hallard ainda recusou. Por muito tempo depois disso, Rox tentou convencer Hallard, mas nunca teve sucesso. Ironicamente, acabou se tornando o ídolo do pequeno príncipe gigante, Loki. E sempre que Loki pedia para entrar no navio, Rox respondia apenas com uma surra. 4 anos depois, todos os poderosos que concordavam com a visão de Rox se reuniram. A força deles atingiu um nível sem precedentes, e Rox finalmente hasteou sua própria bandeira. Assim nasceu oficialmente o temido bando dos Piratas Rox. O primeiro alvo deles era tomar a Ilha da Colmeia. O plano de Dave começava. Meses após conquistar a ilha, Rox continuava atraindo cada vez mais guerreiros fortes para se juntar a ele. O grupo vivia no ponto mais alto da ilha, dentro de uma montanha. Um dia, por impulso, Rox abriu 2 enormes buracos na rocha e observou o oceano infinito. O mundo inteiro parecia estar diante dele. Então anunciou ao grupo seu próximo plano: encontrar 2 frutas do diabo lendárias. Uma delas provavelmente estava em Elbaf, e só poderia mostrar sua força verdadeira se fosse comida por Hallard. Além disso, ele queria reencontrar o lendário grupo de Batalha da Água, desaparecido há muito tempo. Essa sequência de sonhos naturalmente gerou dúvidas entre os companheiros, mas Rox não ligou. Ele estava falando sobre ambição. Nesse momento, um novato da tripulação sugeriu simplesmente derrubar Hallard e obrigá-lo a se submeter. Mal terminou a frase e foi chutado longe por Rox. Hallard é meu amigo. Se você ousar falar besteira de novo, eu mesmo acabo com você, Kaido. Mesmo no Mar Cruel, até piratas têm sua ética. Apesar da ambição gigantesca e do desejo de desafiar o mundo inteiro, Rox jamais colocaria seus próprios sonhos acima da dor de seus amigos. Escutem bem, seus inúteis. Elbaf é a chave para derrubar o santuário sagrado. Se não acreditam, podem ir embora. Quando o dia do destino chegar, vocês que escolham seguir ou não. Mas se já decidiram, então venham comigo. Eu mostrarei a vocês o topo do mundo. Os piratas Rox entravam em seu auge. A era de Rox havia chegado. E esse grupo, movido por interesses, não deixaria nenhum tesouro passar. Logo após isso, atacaram o mosteiro Forte Clone, da Aliança Internacional da Caridade. Os monges, em nome da caridade, acumulavam riquezas vindas de todo o mundo. Grandes quantidades de tesouros estavam armazenadas ali, e foram levadas de uma única vez pelos piratas Rox. Os monges, furiosos, tentaram usar armadilhas para derrotá-los. Mas diante da força absoluta,
tudo foi inútil. Mesmo em meio a brigas internas, os piratas Rocks concluíram mais um grande saque. Olhando para seus companheiros, sempre traindo uns aos outros, Rocks só achou tudo uma grande e entediante comédia. Era uma cena entediante para Rocks. Ele não a interrompeu, nem deu importância. Mas algo inesperado aconteceu imediatamente. Uma grande frota da marinha chegou rapidamente, cercando completamente os piratas Rocks. Rocks riu alto e disse que aquilo não era bom, mandando todos se preparem para zarpar. Ele não pretendia lutar aquela batalha, mas as dúvidas de Newgate o fizeram mudar de ideia. Vieram tão rápido. Será que houve vazamento de informação? Era evidente. Embora o poder deles estivesse crescendo, as divisões internas também se aprofundavam, levando a ações cada vez mais perigosas. Rocks então mudou de ideia. Decidiu não fugir, mas sim avançar. Preparou-se para atacar e destruir todos os inimigos, saqueando tudo. O resultado? Sem a menor dúvida, Rocks destruiu um navio de guerra com um único golpe. Ele parecia querer provar com ações que, independentemente das tramas pelas suas costas, ninguém seria capaz de impedir seus planos. Após a fundação dos Piratas Rocks, em apenas 2 anos, eles tiveram 16 ataques registrados. Afundaram 76 navios, incendiaram 14 portos, destruíram 5 cidades, cometeram 3 casos especiais que violavam o artigo 18 da Lei Mundial e tiveram 25 crimes completamente apagados dos registros. Nem mesmo os deuses conseguiam deter a loucura de Rocks. Era a era pertencente a Rocks. Porém, nesses 2 anos, ainda havia uma pessoa que ele nunca conseguiu conquistar. O rei dos gigantes, Hallard. Agora, Hallard já havia raspado a cabeça, tentando demonstrar a sinceridade de Elbaf. Rocks continuava visitando Elbaf para reencontrá-lo. Mesmo carregando má fama por todo o mundo, bastava erguer um copo de bebida, que aquela antiga amizade parecia nunca ter sido abalada. Há 42 anos, ocorreu um grande incidente na Ilha da Colmeia. Shaq, o grande ídolo daquela época, capitão extremamente popular dos Piratas 92, anunciou sua aposentadoria e foi viver escondida na Ilha da Colmeia. Logo, o bar Exploração da Shaq abriu suas portas naquele lugar cheio de criminosos, chamando imediatamente a atenção do grupo de Rocks. Ele foi o primeiro cliente. O charme de Shaq conquistou a todos. Rapidamente, ela se tornou o tesouro da Ilha dos Piratas. Piratas faziam longas filas apenas para entrar no bar e ver sua presença. Cerca de 40 anos atrás, Rocks começou a agir de forma estranha. Ficava no bar, sorrindo sozinho sem motivo, mas totalmente indiferente ao encanto de Shaq. Mais tarde, descobriu-se que, provavelmente nessa época, Rocks havia encontrado por acaso em Lulúzia a pirata Alice, e fora profundamente atraído pelo charme único dela. E no fim, os dois se casaram. Depois disso, Alice deu à luz Tite no Porto Sombrio da Grande Rota. Para proteger sua esposa e seu filho, Rocks os enviou de volta à sua terra natal, o Vale dos Deuses, no West Blue, pedindo ao clã Ivy que cuidasse dos dois. Apesar de Rocks tratar isso como um segredo absoluto, Linlin e Stussy, graças à intuição feminina, suspeitaram que Rocks já tinha uma mulher e um filho. A preocupação com a família talvez fosse o único ponto fraco desse supercriminoso extremamente poderoso e ambicioso. No bar de Shaq, na Ilha dos Piratas, também apareciam muitos indivíduos fortes vindos de fora. Roger chegou lá trazendo um grande grupo de pessoas. Devido às regras estabelecidas por Shaq, era estritamente proibido lutar na ilha enquanto estivesse dentro do bar. Por isso, mesmo quando piratas poderosos se encontravam ali, nenhum combate acontecia. O bar de Shaq se tornou um território neutro único. Rocks, Roger e os outros puderam sentar juntos, beber e apreciar o vinho, deixando temporariamente de lado os conflitos do mar. No entanto, o alto escalão do governo mundial nunca deixou de tentar caçar Rocks. Eles usaram a proposta de se juntar ao governo como isca e instigaram Harold a matar Rocks. Pouco tempo depois, quando Rocks voltou a Elbaf, ocorreu um duelo mortal entre os dois antigos amigos. Harold atacou com tudo e Rocks ficou completamente enfurecido. Os dois trocaram golpes violentos e histéricos, destruindo o vínculo de amizade difícil que haviam construído. Rocks xingou Harold por ter sido enganado e manipulado pelo governo mundial, enquanto Harold insistia que precisava trazer paz a Elbaf, mesmo que tivesse que sacrificar seu amigo para isso. Para onde foi a glória de um guerreiro e a sua própria vontade? Não fale como se entendesse tudo. Nossos papéis se romperam. Não vou mais convidar você. Eu sou o rei.
Como poderia apostar a vida de todo meu povo lutando uma guerra perdida por causa de vocês, um bando de criminosos? A luta terminou sem vencedor, mas aquela estranha amizade chegou ao fim. E por muito tempo depois disso, os dois nunca mais se encontraram. Foi a primeira vez que o arrogante Rox abriu mão de parte de seus planos, por causa de um amigo. Mas o que o aguardava à frente era uma tempestade ainda maior. 39 anos atrás, ocorreu um incidente importante na Ilha dos Piratas. Malone, o líder responsável pela ronda noturna, foi assassinado e Shaq, a quem ele protegia, foi sequestrada. O acontecimento enfureceu todo o grupo de Rox. O culpado cometeu o crime e fugiu em poucas horas, deixando todos na ilha sem pistas. Na verdade, o traidor Wang Ji havia aceitado dinheiro sujo do governo mundial e entregado Shaq aos dragões celestiais. As rachaduras na tripulação de Rox se aprofundaram e os piratas entraram em colapso coletivo. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo, ao ponto de a economia global parar por semanas. Um ano depois do sequestro de Shaq, 38 anos atrás, os dragões celestiais escolheram o Vale dos Deuses como local para sua caçada humana. A cavalaria divina, liderada por Garlins, cercou a ilha com inúmeros navios da marinha. Todos os nativos da ilha e os escravos trazidos pelos dragões celestiais se tornaram presas desse jogo cruel. A marinha bloqueou todas as informações, mas os dados ainda vazaram aos poucos, até chegarem às mãos de Morgans, que os divulgou entre os piratas. Ao saber que Shaq ainda estava viva e havia se tornado o prêmio do jogo dos dragões celestiais, toda a ilha entrou em alvoroço. Dentro da tripulação de Rox, as reações foram diversas. Alguns queriam resgatar Shaq e aproveitar para roubar tesouros. Outros buscavam frutas do diabo raras. E havia os que temiam ser uma armadilha. Mas Rox não hesitou. Contra todas as opiniões, liderou imediatamente sua tripulação rumo ao Vale dos Deuses. Não deu explicações, mas ninguém tinha mais motivos do que ele. Sua terra natal e tudo aquilo que ele mais amava estavam lá. No caminho para o Vale dos Deuses, Rox encontrou o enorme navio de guerra de Harold. Sob a vigilância do governo mundial, ele havia sido enviado para impedir a tripulação dos Rox. O clima, que estava prestes a explodir, de repente ficou silencioso após uma única frase de Rox. Ele convidou Harold para conversar em particular. Enquanto todos ainda estavam confusos, Rox revelou ao amigo seu segredo mais profundo. Seu verdadeiro nome era David D. Shebeck, pertencente ao clã David, o mesmo que o governo mundial sempre tentou exterminar, e o Vale dos Deuses era sua terra natal. Ele disse que temia envolver sua esposa e seu filho, por isso os havia enviado de volta ao Vale dos Deuses 2 anos antes. Mas agora, todos eles, junto com o restante de seu povo, estavam presos em um inferno sem saída. Porém, como Shaq havia sido envolvida por acidente nesse evento, todo o mundo dos piratas entrou em turbulência e vários poderosos marchavam rumo ao Vale dos Deuses. Isso deu a Rox uma pequena chance de salvar sua família. Eu sinto como se estivesse sendo arrastado pela correnteza do destino. Eles cometeram um erro ao sequestrar Shaq. Eu só quero salvar minha esposa e meu filho. Ajude-me, Harold. O pirata soberbo, que sempre olhava todos de cima, agora abaixava a cabeça ao máximo. Para salvar seu sangue, ele estava disposto a sacrificar tudo. Rox queria evitar aquela batalha desnecessária. Harold, ao ouvir tudo, já havia tomado sua decisão. Mas precisava encenar algo para dar satisfação ao governo mundial. Então fingiu lutar contra Rox, mas ordenou que seus homens não atacassem. Os dois travaram uma grande batalha, destruindo gravemente o navio de guerra. Assim, Harold não tinha mais condições de perseguir os Rox. Esse foi o último pacto silencioso entre os dois amigos. Logo após, a caçada dos dragões celestiais começou. Todo o clã David foi capturado e se tornou a presa principal daquele evento cruel. A situação estava desesperadora. Alice, carregando Teach, lutava para sobreviver naquela terra brutal. No meio da competição, a tripulação dos Rox invadiu o local, avançando sob chuva de canhões, rompendo o cerco da marinha. O navio pirata virou embarcações militares e avançou direto para a costa. Rox deixou todos os companheiros para trás e correu sozinho para o interior da ilha. Logo depois, Roger, Garp e vários combatentes de elite também desembarcaram, transformando o Vale dos Deuses num caos total. Enquanto os poderosos lutavam, alguns para salvar Shaq, outros para conseguir a rara fruta do pão, a batalha explodia sem controle. E foi nesse momento que Rox, sozinho, avançou até o centro da ilha,
partindo do estandarte dos deuses, onde resgatou sua esposa e seu filho das mãos de Garlinsent e dos cavaleiros dos deuses. Alice, graças à própria coragem, conseguiu sobreviver até a chegada de Rox. Infelizmente, todo o restante do clã David havia sido transformado em demônios, incluindo o pai e a avó de Rox, que agora o perseguiam de forma enlouquecida. Os cavaleiros dos deuses que comandavam aqueles demônios ainda possuíam corpos imortais. Para proteger sua esposa e seu filho, Rox só podia contra-atacar com uma mão, quase sem forças. E se continuasse assim, os três cairiam novamente em perigo. Alice então se libertou das mãos de Rox com decisão e declarou que carregaria o destino do clã David, continuando a lutar por conta própria. Se eu nem conseguir proteger meu próprio filho e continuar sendo uma mulher que depende de você para tudo, você jamais se apaixonaria por mim, certo? Alice prometeu a Rox que sobreviveria e que eles se reencontrariam em Lulúzia. Depois correu sozinha, carregando Tite nos braços, deixando Rox com um nó no peito. Eu vim aqui para salvar alguém, então por que sinto que fui eu quem acabou sendo salvo? De qualquer forma, agora ele finalmente podia lutar sem se conter. Com o ódio e a fúria dos David, atacou brutalmente aqueles monstros. Aquela batalha não teve suspense. A hipocrisia dos dragões celestiais, que se diziam deuses, e a violência com que pisoteavam vidas, tudo foi esmagado por Rox. Mas ele também precisou matar pessoalmente cada um de seus familiares transformados em demônios. Quando o desastre cai sobre ele, Rox jamais fica parado esperando a morte. Mesmo pagando o preço mais sangrento, faria o inimigo sentir a mesma dor, que todos se destruíssem juntos. Nesse instante, porém, uma energia anormalmente poderosa explodiu no interior do vale. Rox percebeu que seu verdadeiro adversário havia aparecido. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Nilfgaard e Kaido escolheram se juntar a ele para enfrentar o mundo. A ira de Imo, incapaz de aceitar que a batalha fugira ao seu controle, foi canalizada para Saturn dos Cinco Anciões, transformando-o em uma imensa criatura aracnídea que atacava indiscriminadamente tudo que estava vivo na ilha. Rox avançou direto para enfrentar a ameaça. Após 18 anos, ele encarava outra vez aquele que estava no topo. As promessas dos David e o destino inacabado ressurgiam no pó da história, e ele desafiava o mundo sem hesitar. Meu mundo ainda não está completo. Este mundo não pertence a você. Rox e Imo travaram um combate devastador, e os outros poderosos foram atraídos para o centro da luta. Linlin, Kaido, Nilfgaard, Rox, Roger e Garp, 6 dos maiores guerreiros de sua era, chocando-se com violência absoluta, e lançaram um ataque conjunto devastador. As 6 explosões de hack tirânico e força suprema, como se pisassem na própria lua, destruíram completamente o gigantesco corpo de Imo. Porém, instantes depois, uma sombra fragmentada voltou a se elevar silenciosamente, e o corpo despedaçado de Imo se reconstruiu rapidamente. Usando a esposa e o filho de Rox como ameaça, Imo enfureceu Rox novamente, que o dilacerou de imediato. Mas no exato mesmo momento, Imo perfurou Rox com 2 lanças negras. Estranhamente, Rox não sentiu dor. O maligno Imo queria controlar Rox para que ele mesmo exterminasse o clã David, massacrando sua esposa e seu filho. Enquanto Rox gritava de dor, Imo ativou a dominação da Garra Negra, e as trevas começaram a invadir seu corpo, revelando lentamente presas demoníacas. Ainda assim, Rox não cedeu, resistiu com toda a força que lhe restava. No limite de seu tempo, ele arrancou o medo mais profundo que Imo escondia. David D. Jones, esse era o nome do antigo rei do mundo. Imo temia que a vontade dos David fosse herdada e que algum dia aquele pacto fosse cumprido. De que você tem mais medo? David D. Jones ou Joy Boy? Imo, furioso, aumentou a pressão das trevas e de repente mencionou Harold. David, encontrei um soldado perfeito, uma raça gigantesca, dócil e confusa. Os gigantes, seu desgraçado, não ouse tocar no Harold, ele só deseja a paz. É uma oportunidade nunca antes vista, não aparecerá outro rei tão fácil de manipular, assim como você agora. Vamos rápido, destrua o sonho dos David. Ao perceber que seu amigo estava em perigo, Rox se desesperou. Mas sua última resistência acabou abruptamente. Imo completou a dominação da Garra Negra. Rox caiu do céu, sua consciência se apagando. Quando voltou a se levantar, já havia se transformado completamente em um demônio. Músculos inchados, asas negras nas costas e um rosto tomado pela loucura. O demônio Rox começou a varrer tudo que aparecia em seu caminho. As ruínas da sombra caíram em um buraco negro, esmagando a própria terra.
Imo tentou impedir, mas foi lançado longe por um único golpe de Rox. Newgate avançou com a força sísmica esmagadora de uma descida absoluta, colidindo de frente com o devastador ataque sombrio de Rox. Newgate ergueu um poder destrutivo capaz de arrasar céus e terra, colidindo contra o ataque relâmpago demoníaco de Rox. As duas forças monstruosas se chocaram violentamente, rachando a montanha ao lado do Vale dos Deuses. Rox não ligou para mais ninguém e avançou direto para o interior da floresta, perseguindo sem parar até encontrar Alice e seu filho. Ao ver aquele rosto, Alice entendeu imediatamente. Gibek havia perdido. Perdão. Topar com aquele sujeito para nos salvar. Ainda era cedo demais, murmurou Alice, sofrendo ao ver o homem que mais amava cair na escuridão. Mas o último sangue do clã único agora dependia apenas dela. Alice apertou Teach nos braços e correu desesperada rumo à costa, com Rox implacável em sua perseguição. Os navios de guerra ao longo da praia avistaram os fugitivos e imediatamente viraram seus canhões, deixando Alice sem saída. No instante crucial, Kuma usou a Nikyu no Mi para arremessar mãe e filho para longe. 6 flechas de sombra cortaram o mar e partiram ao meio os navios de guerra, destruindo completamente toda a costa. Imo continuou a controlar Rox, que passou a massacrar indiscriminadamente pela ilha. A crise forçou Roger e Garp a unir forças e desafiar Rox. Venha, Rox! A transmissão do hack de Roger ecoou forte, e Imo notou a anomalia. O já demonificado Rox, de repente se desprendia por um momento de seu controle, como se quisesse responder a esse desafio. Finalmente, aquele homem encarava sua última batalha. Então, na mente de Roger e Garp, uma voz ressoou de repente. Livrei-me, por favor, matem-me. Os dois ficaram chocados ao olhar para aquele demônio coberto de sangue, agora tremendo inteiro, com lágrimas escorrendo sem parar. A consciência restante de Rox parecia ainda lutar contra o controle. A batalha final começou. Rox lançou um golpe brutal. Roger bloqueou com as duas mãos e seus hacks colidiram violentamente. Garp aproveitou a abertura e detonou o rosto de Rox, coordenando com Roger para sufocar por completo a ofensiva do inimigo. Rox então fez a neve e o vento explodirem ao redor, estabilizou seu corpo num instante e liberou uma força monstruosa, lançando Roger e Garp para longe. O céu de God Valley se partiu em 2 metades. Diante de um inimigo jamais visto, Roger e Garp decidiram unir forças temporariamente e avançaram novamente. Garp atraiu o foco de Rox, e Roger encontrou a brecha, desferindo um corte feroz. Rox foi esmagado contra a parede rochosa. Garp agarrou sua perna esquerda e o jogou de volta nas pedras, e Roger seguiu com outra lâmina de hack. Apesar da pressão constante, ambos notaram algo estranho. Com a última esperança, tentaram desfazer a maldição de Rox, mas nada surtiu efeito. O demônio Rox enlouqueceu e contra-atacou, ferindo gravemente os dois mais uma vez. A luta cruel ultrapassou todos os limites. Outro pico de God Valley desabou, o solo virou ruínas, uma chuva torrencial caiu e um manto de ferro cobriu o céu. Parecia lamentar o tirano que mergulhava na loucura. Roger e Garp decidiram usar seu golpe final, rompendo a defesa de Rox com o maior volume de hack do rei e colocando um fim naquilo. Ei, Rox, eu não sei como te consolar, nem entendo tudo o que aconteceu com você. Mas uma coisa eu sei, eu entendo a sua revolta. Sob aquele rosto distorcido, arrependimento e tristeza ferviam sem parar. As lágrimas que escorriam refletiam o canto final de um conquistador perdido. O destino carregado por seu clã, a promessa selada há 1000 anos. Tudo prestes a ser enterrado para sempre naquela pequena ilha que logo seria esquecida pelo mundo. Com as mãos manchadas pelo próprio sangue, como abraçar um sonho quebrado, tudo termina aqui. Arrependimento, revolta, raiva, lamento. Diante do golpe final dos dois monstros, Rox rugiu, como se também esperasse pelo fim. O ataque decisivo de Roger e Garp atravessou e rasgou o corpo demoníaco de Rox, derrotando-o por completo. A energia sombria se dissipava aos poucos. Mas com a vida se esvaindo, toda sua antiga ambição também caiu na poeira. Aquele homem que um dia ergueu sua lâmina contra os deuses, acabou dominado pelo destino. Sua última resistência contra o mundo foi sacrificar tudo e encerrar a própria existência. O governo mundial tentou esconder esse acontecimento nas sombras, mas a queda da desordenada Rox Pirates, liderada pelo perturbador Rox de Shebeck, ecoou pelo mundo inteiro. Anos depois, Roger alcançaria o topo e iniciaria a grande era dos piratas. Os ex-membros dos Piratas Rox dominaram os mares, formando o equilíbrio dos 4 Yonkou.
E o garoto que escapou por sorte de God Valley tornou-se o último sobrevivente de seu clã, e após anos de paciência, ergueu uma tempestade. Batizou seu navio de Espada de Shebeck, e novamente apontou sua lâmina aos deuses. Rox escreveu uma lenda esquecida e abriu as portas de uma nova era. A tempestade do D voltará a rugir, e o mundo aguarda o dia marcado. Esta foi a crônica de Rox em One Piece. Compartilhe nos comentários sua opinião sobre ele. Nos vemos na próxima.